Viagem em torno de relógios duplos. Na luz fraca do início da manhã, o tic-tac enchia o ar, uma lembrança deliberada e rítmica do próprio tempo. Dei por mim à sombra de uma velha torre de relógio, do tipo que parecia quase senciente, com as suas faces gêmeas a olharem fixamente para uma praça vazia que os seus habitantes há muito tinham esquecido. As ruas polvilhadas com folhas de outono, todas castanhas e quebradiças, sussurravam segredos com cada brisa, à medida que eu me aproximava deste coração mecânico da cidade, um lugar onde o tempo se misturava com ele próprio, um fio emaranhado de passado e presente. Olhei para os mostradores dos relógios, dois deles, ambos às 13h15, mas, de alguma forma, cada um deles me incitava a seguir em frente, prometendo histórias não contadas encharcadas de mistério, do tipo que nos atrai com promessas de resolução, mas que raramente se cumprem. Quem as tinha posto? Quem cuidou deles? Os seus vidros estavam rachados e as mãos enferrujadas, um reflexo de momentos esquecidos. Talvez fossem apenas vestígios de uma era diferente, um tempo em que as torres de relógio ditavam o ritmo da vida em vez de sucumbirem a ela. É uma pena que tenham parado, murmurei, embora duvidasse que alguém me fosse ouvir. O vento parecia levar as minhas palavras, fazendo-as rodopiar para a praça vazia. Um lampejo de uma ideia passou-me pela cabeça. E se o tempo fosse apenas uma construção, uma manipulação, estes relógios eram artefactos de um jogo antigo, um enigma à espera de ser resolvido? Hesitei, debatendo-me com a inquietante noção de destino, como se a verdadeira natureza do tempo só pudesse ser apreendida a partir do que tinha deixado de se mover. O silêncio foi quebrado por passos atrás de mim, um som baralhado que me revirou as entranhas. Virei-me para ver um homem mais velho, nodoso como os carvalhos que ladeavam a praça. Os seus olhos eram como piscinas escuras, insondáveis e cintilantes com o peso de sagas incontáveis. Tens de ter cuidado com aquela, disse ele, acenando com a cabeça para a torre do relógio. Ela tem um jeito de conectar o passado com o presente. Ligar como? Perguntei, com a necessidade de saber apesar-me na língua. Os relógios duplos, disse ele, agora apenas um fôlego de distância, com cheiro de terra úmida e memórias desbotadas agarradas a ele. Dizem horas diferentes, se souberes ouvir. Ouvir? Ecoei, meio cético, meio intrigado. Sim, havia um ritmo por detrás do tic-tac intermitente, uma melodia talvez, apenas audível se alguém estivesse sintonizado com ela. Ele fez um gesto para que eu o seguisse e, como uma traça involuntária atraída por uma chama tremeluzente, acompanhei-o até um beco estreito que serpenteava ao lado da torre do relógio. O que procuras? Perguntou ele, uma pergunta pesada com consequências. Uma camada de névoa enrolou-se à nossa volta, contra as velhas pedras como se escondesse a nossa respiração. Tempo, suponho, respondi, embora fosse mais do que isso, não era? Eu estava à procura da verdade, à procura dos pedaços da minha vida que se tinham estilhaçado sob o peso da negligência. Ele riu-se, um som que tinha tanto de quente como de arrepiante. O tempo é um fio emaranhado, um mistério tecido. Vamos dar um passeio. Enquanto caminhávamos, ele partilhou a história da cidade, da própria torre do relógio, de como tinha sido construída por um relojoeiro que se tinha aventurado demasiado nos domínios do tempo, tão profundamente que se tinha perdido. A torre do relógio era uma recordação da sua ambição, uma obra de arte que tinha falhado, tal como muitos sonhos. Ele falava de histórias, mineiros que cavaram demasiado fundo, amantes cujos relógios marcavam mais depressa do que os seus corações, e uma tempestade que tinha passado como um ladrão na noite, roubando as memórias dos habitantes da cidade. O que é que lhes aconteceu? Eu perguntei, com o gosto de pavor pesado na minha língua. Eles foram-se embora, suponho. O tempo levou-os, respondeu ele, e eu estremeci com o caráter definitivo das suas palavras. Em breve, estávamos numa bifurcação do caminho, um lado levava mais fundo na cidade, enquanto o outro se desvanecia nas sombras onde o sol não ousava pisar. Para que lado? Perguntei, com o pulso acelerado. Ele tirou um relógio de bolso do casaco, abriu-o e segurou-o entre nós. O tempo é fluido, não é fixo. Os relógios podem estar avariados, mas isso não significa que tenham perdido o seu objetivo. Ele fechou-a e o som ecoou como um presságio do destino. Estranhamente, senti uma atração pelas sombras, um subtil aceno que zumbia nos meus ouvidos. O que é que há por aqui? Eu disse, dando um passo.
Por detrás de cada escolha há uma história, querida, respondeu ele, inclinando-se para mais perto, como se quisesse partilhar um segredo. Mas ela pode não te levar de volta. O peso das suas palavras pairava no ar, pesado como o cheiro da chuva no cimento. No entanto, havia uma promessa, um murmúrio sob a minha pele. Eu escolhi as sombras. Enquanto caminhava, um nevoeiro inquietante envolvia-me, as gavinhas da névoa enrolavam-se e desenrolavam-se como uma bailarina apanhada em transe. À minha frente, figuras luminescentes cintilavam dentro e fora de foco, fantasmas apanhados no véu do crepúsculo, eram sombras e realidades, ecos de escolhas feitas e não feitas. Avancei, impelido por um desejo desconhecido. Os relógios duplos apareceram de novo diante de mim, vibrando numa luz etérea. Apesar dos ponteiros partidos, cada tic-tac pulsava de forma diferente, quase como um batimento cardíaco. Fechei os olhos, esforçando-me por ouvir os seus ritmos distintos, o da esquerda ressoava com frequências caóticas, repleto de oportunidades perdidas, enquanto o da direita zumbia com uma segurança tranquila. Naquele momento, a clareza tomou conta de mim. O passado e o presente dançavam em conjunto, uma confluência de decisões criadas a partir da alegria e da tristeza. Eu não era apenas um viajante solitário, eu era um recipiente, cada momento, cada escolha que eu tinha feito formava uma constelação de tempo. Abri os olhos e senti o ar mudar. O velho estava ao meu lado, com uma expressão ilegível. Encontraste o que procuravas? Sim, sussurrei, com um despertar a agitar-se no meu peito. Olhei para os relógios, onde os ponteiros começavam a mover-se, primeiro lentamente, mas depois a ganhar força. A luz caiu em cascata sobre a praça, e os habitantes da cidade materializaram-se, os seus risos caindo em cascata como chuva. Estamos entrelaçados no tecido do tempo, disse o homem, mas só tu podes decidir para onde ele te leva. À medida que os relógios faziam tic-tac em uníssono, uma sincronia da vida, percebi que o mistério não estava apenas na viagem, mas na aceitação do próprio ciclo. Os relógios continuavam a mover-se, marcando momentos para sempre capturados, para sempre resolutos nos seus ritmos. Dei um passo em frente, para a tapeçaria sempre em desvendamento que se estendia atrás de mim, pronto para abraçar o que estava para vir. Helena Soares Silva, Copyright 2024.